Eu gosto de apresentar os seus. Pois não, às vezes, para andar depressa tem que se andar devagar. Ora bem, o professor Aurélio Lopes, professor convidado do Ensino Superior, licenciado em Antropologia Social, mestrado em Sociologia e doutorando em Antropologia Cultural. Investigador na área da cultura tradicional, especialmente no que respeita à antropologia do simbólico e à problemática do sagrado e as suas representações festivas. Tem-se debruçado especialmente sobre as práticas culturais, nomeadamente no que concerne à religiosidade popular e as suas relações sincréticas com raízes ancestrais e influências mutacionais modernas. Como autor, vou citar aqui Bielhas e Chocalheiros, Nané, Praino, Mirandês, A Sagração da Primavera, Práticas Religiosas dos Avieiros de Borda d'Água e um último livro, pelo menos daquilo que eu tenho conhecimento, desculpar-me-á se assim não for, Videntes e Confidentes, um estudo sobre as aparições de Fátima. Tem a palavra o Sr. Professor Aurélio Lopes e peço uma vez mais desculpa por este lapso. Muito boa noite. Acabámos de assistir a uma brilhante exposição, essencialmente conceptual, organizada, estruturada, que inclusivamente vai servir agora, no meu caso e no caso do comunicador que terminará, o CIES, que terminará o painel, para enquadrarmos e para vocês enquadrarem inclusivamente aquilo que vamos falar e que vamos dizer. Esta é uma perspectiva essencialmente agora antropológica e, por conseguinte, pretende, num ponto de vista diacrónico, histórico, da projeção no tempo e da projeção no espaço, de alguma forma combater algumas incongruências que são senso comum na nossa relação com a perspectiva que temos das diversas culturas. Todos nós temos perspectivas etnocêntricas, uns mais, outros menos. Como somos elementos que nos sentimos como portadores de uma sociedade que hoje é universal e que de alguma maneira se vai impondo aos outros, tendemos a exacerbar esses etnocentrismos. Por isso, de alguma forma, a minha comunicação é uma forma de provocar situações. Vamos lá ver se temos tempo para conversar sobre isso. Devemos ter, com certeza. E relacionar a relatividade, que não, o relativismo dos modelos culturais, com contextos no tempo e no espaço que os configuraram e que de alguma forma explicam hoje formas, modelos, explicam valores diferentes que nos chegam até nós e que muitas vezes temos dificuldade em compreender porque é que determinado tipo de sociedades e de culturas geraram determinado tipo de comportamentos. A primeira coisa que temos de saber é que somos a mesma espécie a viver no mesmo planeta e, por conseguinte, devemos ter muitas coisas comuns, seja qual for a cultura a que pertençamos. Mas, por outro lado, temos as culturas são adaptações a contextos muito específicos, históricos, sociais, geográficos, económicos, políticos e por aí adiante. Eu não gosto muito de fazer isto, ler isto, mas já cheguei à brilhante conclusão de quando não estruturo a comunicação, ela quase sempre deixa uma série de coisas para trás, que depois quando as pessoas falam assim, depois eu devia ter falado nisso. Por isso, admito que se perde alguma dinâmica, mas esperemos que se ganhe em provocação, em levantar as questões, em realçar alguns aspectos que possam depois, em relação àquilo que para mim é o aspecto mais importante, que é o diálogo e a conversa e o debate, possamos de alguma forma esclarecer. As raízes das atuais atitudes xenófobas e discriminatórias, cuja importância vai aumentando no hemisfério norte, cada vez mais rico, alvo natural das atenções do hemisfério sul, cada vez mais pobre, remontam, em última instância, a tempos em que os pressupostos de sobrevivência grupal exigiam uma forte coesão interna, vista como oposição aos outros, encarados como estranhos e inimigos. Esta reação em relação aos outros vem muito de trás, o que não quer dizer que só por si que se explique e que se justifique.
E se os imperativos de poder impregnam desde sempre as nossas ideias e as nossas teias de relações sociais, o que levou alguns sociobiólogos a apelidar-nos de animal de poder, também as relações entre grupos humanos se exprimem muitas vezes numa relação de confronto latente, atenuado ou não por mecanismos apaziguadores, suscetível de desencadear, como se sabe, conflitos ativos e violentos. É a disputa do território onde se vive, se apascenta ou se cultiva, do espaço vital onde se caça, se cultua ou se transita. Foram assim modelações comportamentais remotas que pretendiam potenciar as condições de sobrevivência, desígnio último da existência dos grupos sociais, humanos ou animais, que, modificados depois por percursos históricos e socioculturais diversos, geraram a seu tempo as causas primordiais em que assentam as atuais atitudes de intolerância étnica ou cultural. Vivemos, contudo, hoje em condições sociais e económicas das quais as atitudes residuais de uma aplicação das regras do darwinismo social há muito deveriam ter sido arredadas. Vivemos numa sociedade que tende para a globalização, não só económica e comunicacional, mas ainda de valores e princípios que tendem cada vez mais para universais e humanistas. Mas tender não é necessariamente chegar, muito longe disso. As diferenças étnicas subsistem naturalmente, perenes em termos físicos e de mudança lenta em termos culturais. E assim irão continuar durante muito tempo. É, portanto, imperioso aprendermos a viver com grupos e indivíduos portadores de valores e costumes manifestamente diferentes dos nossos. Portadores de culturas diferenciadas, evolutivamente desfasadas, mas principalmente portadores de diferenciadas opções de desenvolvimento e autossatisfação. Hoje, quase sempre desregulados pelo contacto com uma cultura bem mais capaz de interagir com ela em termos de dominação. A relatividade cultural é assim um pressuposto de especial importância para percebermos a efemeridade e a conjunturalidade das coisas. Relatividade no tempo, no espaço, na dimensão social, nas diferenciadas formas adaptadoras a matrizes históricas, conjunturas económicas e políticas multifacetadas. Já a civilização egípcia imperava na África, os zigurates de Ur serviam altaneiros na Suméria, e Mojedar florescia na Ásia Menor, e ainda os europeus corriam atrás de bisontes com machados de pedra. Entendemos, grosso modo, que a civilização surgiu com a meteorologia e o conhecimento da utilização dos metais. Apesar disso, as populações ameríndias criaram grandes impérios, vivendo naquilo que na Europa denominamos de Idade da Pedra, lascada. A civilização helenística dominou o mundo da Macedónia à Índia, da Arménia ao Egito. Hoje a Grécia está reduzida a um estrito território nacional. A Europa desenvolverá uma cultura técnica que virá a tornar senhora do mundo nos séculos XVI a XIX. Hoje, contudo, está socialmente ultrapassada por sociedades mais recentes e dinâmicas como a americana ou economicamente como a japonesa, e outras se avizinham. Por outro lado, a civilização chinesa dominou o Extremo Oriente durante milénios. Após alguns séculos de letargia, explode agora de novo apoiada numa revolução tecnológica e no seu impressionante mercado interno. Pode dizer-se assim a propósito que as grandes massas populacionais que em tempos históricos criaram condições para o surgimento de grandes impérios e civilizações, pela sua capacidade de reunir grandes exércitos e amealhar grandes impostos, e que se tornaram depois pouco determinantes numa altura em que o progresso técnico permitiu economias transnacionais, inclusive coloniais, e exércitos cujo poderio pouco dependia do número de soldados, tornam-se agora novamente, numa economia de mercado aberta e global, elemento determinante do crescimento económico. As sociedades dos seus respectivos modelos culturais, dominantes ou não, atuais ou passado, são sempre, portanto, temporários e transitórios. É tudo, afinal, uma questão de tempo. São ainda relativos a um tempo e espaço específicos dos quais emerge um sistema de valores que neles se reconhece. Aliás, acabou aqui de ser dito também. Não existem, deste modo, culturas superiores e inferiores, e muito menos povos superiores e inferiores. Existem, sim, culturas mais desenvolvidas num determinado contexto temporal, e mesmo estas tendo em conta determinadas valências. Dito de outro modo, uma sociedade mais evoluída tecnicamente não é necessariamente superior no que se revela às valências éticas de solidariedade, de igualdade, de estabilidade ou de autossatisfação dos seus membros, afinal aquelas em que de alguma forma deveríamos equacionar as valorizações. Contudo, o modo de vida ocidental domina hoje o mundo e os seus valores em processo de liberalização e humanização universalizaram-se e surgem à primeira vista como omnipresentes e mais ou menos absolutos, ao senso comum local. Dificilmente podemos deixar de os ver como constituindo